Fala, gente! Que alegria! Bom, já tá aqui, né? Na apresentação, a primeira imagem já traz o nosso convidado muito especial. Absurdamente calvo. Logo desse lado aí, né? Logo desse ângulo, né? Mas tá tudo certo, porque no final do ano isso vai acabar. Vai acabar, não vai é? acabar. Vou tacar cabelo aqui. Olha Eu não aí. decidi se vai ser ao ponto de ter um rabo de cavalo, mas que eu vou dar uma reflorestada aqui, eu vou. Tem melhor maneira de apresentar o nosso convidado, Thiago Medeiros, minha joia, meu amor, amigo. meu irmão. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Que Se melhorar, alegria, fica rapaz. insuportável. É verdade. Mas é muito bom tê-lo aqui no Rembrandtcast. A minha esposa, Iana Gouveia, diz o seguinte: você sempre fala isso e tal, mas é verdade. Quando a gente pensou no projeto, você estava aqui, ó, na primeira fila. Que honra, eu fiquei arrepiado. Mas é porque a gente vai, né, aos pouquinhos, agradecer a Globo também pela liberação, para você estar aqui com a gente. Não precisei nem pedir. Você é um dos poucos ali, nem precisa nem pedir. Que coisa boa. Thiago Medeiros está aqui. Recifense, mas tem uma ligação com Jaboatão muito forte, que ele vai contar aqui pra gente. Jornalista, apresentador do Globo Esporte em Pernambuco, apresentador eventualmente do Esporte Espetacular, apresentador do Bora pro jogo! Tá fazendo sucesso aí. A gente sabia disso desde quando você entrou lá na TV, aquele estagiário lá. Aquele aluno de Paulo Moraes. Sempre aluno, uma vez aluno, sempre aluno de Paulo Moraes. O mestre Paulo Moraes, Paulo né? Moraes. Ele deu muita bronca na gente, mas a gente aprendeu bastante, não foi, Thiago, com ele? Algumas, eu cheguei a calcular, eu levava uma média de, por mês, uns 12 esporros dele. Assim. Essa era a média. Grande mas Paulo Moraes. Todos, com muito carinho. Com carinho e com o interesse de fazer você aprender. Isso, sem fuleiragem nenhuma. De fazer a gente aprender. Sacanagem. Ele é impressionante. Tá lá do alto dos seus 80 anos, todo dia, bom dia. E ele fala, hoje é dia de Santa Luzia, hoje é dia do carteiro. Hoje principalmente quando é dia de Santa Cruz. Aí ele manda muita coisa também. É isso. Tiago, agora a gente tá aqui para conversar, para falar da sua história. Eu sei que é uma história longa, do alto aí dos seus 40 e poucos anos. 45, completados agora dia 4. Somos do mesmo mês, né? De aniversário, agosto. Rodrigo Raposo, Lula Moraes, Sabrina Rocha, Bruno Fontes. Gabriel, meu filho mais velho. Tem uma galera aí no mês de agosto. Que mês bacana, né? Muito, muito, muito bacana. Thiago Medeiros, quando você entrou na Globo, era para fazer esportes? Você entrou como estagiário, mas você foi lá pro portal primeiro? Como é que foi? Rembrandt, na realidade, eu entrei pro jornalismo por conta do esporte, assim, né? Do esporte, a modalidade esportiva do esporte, não o Esporte Clube do Recife. De certa forma, um pouco também em função do esporte, isso também me encaminhou para minha vocação profissional. Mas quando eu entrei na Globo, em fevereiro de 2005, que aqui fica uma curiosidade... Vem aqui, vamos quebrar aqui o protocolo. Vem aqui, deixa eu te mostrar. Esse aqui é João. Não, vem aqui, meu filho, vai rapidinho. Porque ele vai fazer todo o estilo, Esse aqui é João Renato. Tem uma arrumação. Filho de Rembrandt, herdeiro. Mais ou menos. E ele foi, quando eu sentei na cadeira lá, que antes eram baias, né? Que a gente tinha lá na redação. Baia hoje nem existe mais nesse universo, nesse ecossistema dos coworkings. Baia era um quadradinho que a gente trabalhava. Era a redação de esporte da Globo, eram 4 computadores. 2 aqui e 2 aqui. Aí eu cheguei lá no meu primeiro dia de estágio. Aí era tarde e tal, geralmente redação de esporte à tarde está mais esvaziada, porque as equipes estão na rua, né? E Paulo Moraes falava disso, redação tem que estar vazia, redação não pode estar cheia, porque repórter tem que estar na rua produzindo, apurando, trabalhando. E eu cheguei, tinha perguntando lugar para sentar e disseram, senta naquele computador ali, que é o computador Juliana Maggi, quem falou que era... foi editora, apresentadora do Globo Esporte durante alguns anos. Ela fez, senta naquele computador ali, que é o computador de Rembrandt. Eu, conheci essa figura já dos jogos que ele narrava na Globo. Aí eu lembro que quando eu sentei na cadeirinha que escrolei o mouse com a foto que aparece. Desse cidadão aqui, recém-nascido. Do bebê. Bebezinho, João Logar. Com aquelas fotos saídas da maternidade mesmo, assim, com aquela luvinha, né? Aquela carinha de joelho. Pronto, e tá hoje aqui esse homem. Que você tá ficando velho. Estou, meu amigo. E estamos ficando todos calvos. Os velhos e os novos. Os velhos e os novos. É um futuro para todo mundo, a certeza dessa vida. É a morte e a calvície. Que mês foi esse que você chegou? Isso foi fevereiro. Eu lembro da data, Rembrandt. Foi dia 4 de fevereiro de 2005. Foi quando eu comecei na Globo. Então ele estava com 6 meses. Olha para isso. Que doideira. Isso. Foi exatamente isso. Então ele vai fazer 21 anos agora. Fez 21 anos.
E aí é sinal de que você já está aí há quase 20 anos de Globo. 20 anos de Globo. Completei 20 anos agora em fevereiro, então eu entro querendo trabalhar com esporte, mas eu em nenhum momento assim eu tirei de cogitação as oportunidades que iriam me aparecer lá na Globo, porque eu sou um cara que tomei poucas decisões certas na minha vida, mas as que eu tomei foram muito acertadas, assim, e fizeram toda a diferença, assim, falando profissionalmente, para minha construção profissional. E por mais apaixonado que eu fosse, sou e serei por esporte, pela comunicação esportiva, eu sabia que não. O quanto eu bebericar ali de outras fontes, isso vai me ajudar aí para que eu me torne um profissional diferenciado, enfim, vai me engrandecer, né? Vai me fazer bem. Então, naquela época na Globo, não sei se tu lembras, eu entrei como estagiário, o programa de estágio da Globo eram 6 meses só. Hoje não, hoje nem chama de estagiário, hoje é trainee, e o cara lá fica 2 anos na Globo. E lá não, eram 6 meses, e nesses 6 meses a gente passava por todas as editorias. Editorias são os jornais, né? Então era um mês no Globo Esporte, um mês no Bom Dia Pernambuco, um mês no NE1, um mês no NE2, um mês no... Esqueci mais alguém? Globo Comunidade? Não, não né? Tinha não. Aí era... E tinha um mês na editoria apuração. De rede e na apuração. O que era apuração? Era um setor que a Globo tinha lá, no antigo prédio, na antiga sede lá em Ouro Preto, que parecia uma central telefônica ali, aquela central de telemarketing, que a gente ficava num aquáriozinho assim, ligando para bombeiro, para polícia, fazendo aquilo que os grupos de zap hoje fazem, né? A gente ficava ligando, perguntando, e aí, delegacia de Casa Amarela, teve alguma ocorrência? Aí o delegado ficava, não teve nada não. Aí, não, delegado, mas não teve nada nenhuma ocorrência. Não, foi tranquilo aqui. Mas nem à noite teve nada não, delegado. Não, teve um triplo homicídio aqui de madrugada, não sei Só o quê. isso. Então, era apuração, era esse setor apuração, onde a gente ficava apurando, correndo atrás das notícias para alimentar os telejornais. E a gente passava um mês em cada editoria, e eu passava um mês no Globo Esporte, esperava fazer o rodízio para voltar depois lá para o GE, né? O que acontecia? Muita gente daquela minha turma, que foi uma turma muito boa, né? Vanessa Andrade, que foi apresentadora da Globo durante muitos anos, minha amiga e irmã, era da minha turma. Luana Pavão, que está comigo lá na Globo, editora, era da turma. Tiago Martins, Fernando Fefito, que é um jornalista consagrado, trabalhando lá em São Paulo, Geisa, enfim, uma galera muito boa que trabalhou naquela turma de estagiários. Aí, às vezes, a galera meus colegas queriam ficar mais tempo num determinado telejornal. Aí, quando chegava na hora do rodízio, eles diziam, quer trocar? Em vez de eu ir pro Globo Esporte, fica lá. Aí eu fui ficando. Fiquei dos 6 meses, eu acho que eu fiquei pelo menos 3 ali no GE. E depois fui ficando, fiquei como prestador de serviço e, enfim, o resto da história é a minha história lá, que eu me orgulho muito dentro da Globo. Uma grande história, você... Aí quando foi contratado como produtor, editor, depois é que você saiu para reportagem. Eu terminei meu estágio, né? Eram 6 meses, aí em 2005, eu também sempre tive a consciência, Rembrandt, que eu precisava, quando eu tivesse uma oportunidade profissional numa empresa grande, eu tinha que estar apto para permanecer lá. E assim que eu entrei na Globo, eu já fui com aquela consciência de que, eu tenho que tirar a minha DRT, que é o registro, né, de profissional de comunicação, de jornalista. Eu disse, não, então eu tenho que aqui cumprir todos os protocolos dentro da faculdade, para quando terminar meu estágio, eu estar com a DRT na mão, porque caso apareça alguma oportunidade, eu vou estar apto. E foi o que eu fiz, e foi o que aconteceu. Quando chegou perto do final do meu estágio, a Globo estava iniciando Não, na realidade, pintou uma vaga na TV Golfinho, que a Globo tinha uma afiliada Noronha, lá, né? Em Fernando de Noronha. E Angélica Tasso, que hoje é a gerente de jornalismo aqui da Globo Pernambuco, ela era a editora-chefe do NE1 na época, e ela conhecia a galera lá, que é a Ana Clara Marinho, né, que era a jornalista que ainda trabalha lá em Noronha. Ela disse, abriu uma vaga na TV Golfinho, tal, para repórter... Tu queres ir? Eu, na hora, disse, quero. Mas eu não cheguei nem a me organizar para ir, porque nesse inteirinho a Globo, ela criou o projeto Educação, que dura até hoje, né? Que são aquelas aulas que a Globo faz de vestibular, tal, videoaulas, não sei o quê. Mudou bastante o perfil, mas a essência é a mesma, né? Que é ensinar através das reportagens. E a Globo pegou e criou uma equipe para fazer aquele projeto. E ela precisava de um produtor. E como eu tinha trabalhado muito tempo, trabalhado com André Trigueiro, com Marjorie Cavalcante no NE2, na produção do NE2, e como Marjorie ficou responsável pela produção do projeto Educação, ela deu meu nome para a Angélica e disse,
vamos botar Thiago aqui, ele tá terminando agora aí para ele se juntar à equipe. Aí eu fiquei nessa equipe. Éramos eu, Angélica, Jussielo Freitas, o editor de imagem, que hoje é coordenador lá na Globo. Soninha Zobel, que também era uma das editoras. Alex Cunha era o repórter, trabalha hoje no Rio de Janeiro, na Record, lá, ele é editor na Record. E Cezinha, Augusto César, era o cinegrafista. Então eu passei a integrar essa equipe por 6 meses, que era o período do Projeto Educação. Só que aí eu fiz um contrato de prestação de serviços com a Globo de 1 ano. Aí passaram os 6 meses do Projeto Educação, eu fiquei o tempo restante do meu contrato, eu fui para geral, para o jornalismo. Aí fui para o Bom Dia Pernambuco, saí servindo ali os outros telejornais, NE1, mas não o Globo Esporte. Aí só depois, ali em meados de 2006, foi que Paulo Moraes disse, tá para pintar uma vaga aí no GE, tu queres? Eu disse, claro que eu quero. Aí foi quando eu fui efetivamente contratado pela Globo e fui trabalhar no Globo Esporte como produtor. E fui produtor do GE em 2006, 2007, aí em 2008 eu comecei a ter algumas experiências na reportagem, muito estimulado por Juliana, que ficava dizendo, grava um off, faz uma passagem é aquela parte em que o repórter aparece na reportagem. Off é o texto é a voz do repórter na reportagem, né? Aquele texto que ele escreve e a voz dele narrando aquele texto. E ela ficava me empoderando muito para isso, me incentivando muito para isso. E eu fazia ali uma acolá, eu sempre aproveitava muito as oportunidades que eu tinha, assim, acompanhava as equipes, né? Pô, a Globo tinha um timaço na reportagem do esporte, você lembra? André Galindo, George Guilherme, Georgia Quirilos, Sabrina Rocha, Andrei Kampf. Então, eu quando entrei na Globo, era essa galera aí que fazia o Fernando vídeo. Rocha antes, né? Fernando eu só assisti, ainda, né? não tive o prazer de trabalhar com ele. Eu conheço hoje, sou colega do filho dele, né, de Pedro, mas não tive o prazer de trabalhar com o Fernando, mas admirava muito ele. Ele é um daqueles que plantaram a sementinha para aquilo que a gente faz hoje, né? Essa linguagem assim mais leve. E então eu acompanhava muitas equipes e aprendia muito ali, vendo como o George construía a reportagem dele, como o André construía a reportagem dele, todos os processos que correspondem à reportagem, né? Que não é só aparecer, tem a decupagem, né? Tem a produção, de você estar lá gravando, de depois você vir para a redação e decupar, de você transcrever tudo aquilo que você fez. Então eu fiquei na produção. Em 2008 eu comecei até 2007 ali, na realidade, no final eu comecei a ter contato com a reportagem. Aí fiquei repórter por 1 ano, não na função, né, mas atuando como repórter também, em paralelo à produção. Neste ano também nós fechamos muito, né, o Globo Esporte ali, que Juliana tinha tido neném, estava em licença maternidade, então eu fechava o Globo Esporte. Ali, o Globo Esporte era um bloquinho de 8 minutos, tinha uma edição nacional e o Globo Esporte era um bloquito ali dentro da edição nacional, o Globo Esporte Pernambuco. E Rembrandt apresentava e eu fechava o GE. Eu sempre recebo muito cortes na internet, eu sou marcado às vezes. As pessoas não sabem, mas eu acabo ali na marcação, por exemplo, de edições icônicas do Globo Esporte Pernambuco. Um exemplo é a edição do Globo Esporte depois da conquista do esporte na Copa do Brasil. Sim, e eu me orgulho muito que eu fechei aquele jornal. Você apresentou e eu fui o fechador daquele jornal. Fechar é escrever as cabeças, os textos que o apresentador o responsável pelo jornal. A edição e tal. E depois da reportagem, eu trabalhei anos na edição. Eu fiquei 2009, 2010, 2011, aí 2012 eu vou para o site, faço junto com o Chico Feitosa, que ajuda na implantação do Globo Esporte Pernambuco, do site, né? Quando o Globo Esporte ele se emancipa e vira um programa único mesmo, aqui só sobre Pernambuco. Eu vou para o site, e aí no fim de 2012 é que eu volto para a reportagem, e da reportagem, desde 2018, que eu estou apresentador do Globo Esporte. Me orgulho muito, assim, de ter passado por todas as funções dentro da editoria de esporte da Globo, assim. Isso me ajudou muito, assim, para fazer o profissional que eu sou hoje. Essa bagagem que você acumulou, nessa experiência ao longo desses anos aí, foi fundamental para você aplica na prática, né, Rembrandt? Televisão é muito concisão, é muita rapidez, sobretudo hoje, o mundo está tão acelerado, né? Ainda mais acelerado. Hoje, você tem que se empenhar muito para criar um conteúdo em que as pessoas vão ali dedicar 4 minutos da vida dela para assistir aquilo, num mundo tão maluco, tão multitelas como é esse de hoje. É um desafio. É um desafio muito grande, mas é massa. Esse desafio é massa porque
eu escuto muito ainda nego falar assim, trabalhar com esporte é muito fácil. Não, trabalhar com esporte é uma delícia, mas não é fácil, mas de jeito nenhum, porque a gente lida com um adversário assim, cruel diariamente, que é a mesmice. Né? Todo santo dia é quase sempre a mesma coisa. Um treino de clube é o quê? Tu chega lá, os nossos acessos estão cada vez mais restritos, a gente chega lá, é 15 minutos de imagem que a gente tem acesso, quando tem. Aí vai lá, mostra o cara fazendo aquela carreirinha cansada. A gente não escolhe mais o jogador que vai dar entrevista. Tudo isso é agravante para um produto final bom, né? De qualidade, desafiador. E como é que a gente vai contar essa história no dia seguinte? Fora o imediatismo, né? Tá tudo no celular, enfim. Não pode... A gente tem uma janela hoje, eu acho, de um treino por semana só. Então, como é que você vai contar uma história no dia seguinte que todo mundo já sabe o que aconteceu? Seja uma contratação, uma lesão... Esse é o desafio que a gente tem diariamente no Globo Esporte. Então, isso tira a gente do lugar comum, faz com que nós, obrigatoriamente, sejamos profissionais inquietos. Daqui a pouco a gente volta, então, para essa fase de 18 para frente, que é hoje, né? Esse brilho todo aí que você apresenta, que você representa para Pernambuco, especialmente. E a gente fica muito feliz aí com o seu sucesso. Mas vamos lá, aquela criança lá em Jaboatão... Piedade, né? Rua Francisco Mendes. Olha aí. 283, ali em Piedade. Pertinho da escola, onde você estudava, né? Por um período. Eu nasci na Imbiribeira, na realidade, mas fui muito menino ainda, fui com 2 anos para Piedade. Morei um tempo já perto ali de Candeias, mas minha formação mesmo, meu desenvolvimento, assim, enquanto ser humano, foi na Rua Francisco Mendes, ali na Rua da Padaria Globo, continua sendo a Rua da Padaria Globo. E uma curiosidade, eu era, pegando um personagem que está super em evidência agora, eu morava na rua da mãe de Caio Jorge, minha amiga Karina. Caio não é Karina, tem Caio em Olinda, eu acho. Mas nós éramos daquela rua. Então, tinha Karina, tinha Gel, que era um cara que jogou na base do esporte durante muito tempo. Então, ele era muito amigo de Leonardo, um dos maiores, se não o maior jogador da história do esporte, um dos maiores. Leonardo passava muito lá na minha rua, que não era uma rua assim tão movimentada, era uma rua de terra, rua que nós jogávamos bola na frente do prédio, mas uma rua que tinha essas curiosidades aí, a mãe de um jogador de seleção brasileira, onde morava um jogador do esporte, em que quase todo santo dia passava um dos caras que se tornaria um dos maiores da história do esporte. Então, a Rua Francisco Mendes tinha essa ligação com o esporte, né, com o futebol. E morei em Piedade até os meus 19 anos, 20 anos, foi quando eu vim para Boa Viagem, já mais velho. E aí foi infância massa, assim, jogar muita bola na rua. E sair da escola correndo para casa para ver o Globo Esporte. Literalmente porque eu estudava no Colégio Ângulo, que era bem pertinho da minha casa, dava acho que não chegava nem a 1 quilômetro. E como eu falei aqui, era um bloquinho de esporte do Globo Esporte dentro do GE. E se perdesse ali, não tinha como ver, naquela época, quando você faz um recorte no tempo, vamos lá, vou jogar lá para trás 30 anos. Assim, 30 anos não é tanta coisa assim de tão absurdo, não é uma distância tão absurda, mas para o que a gente faz hoje, para a televisão, para a comunicação, é um tempo assombroso, assim, né? Parecem 30 séculos. E naquela época, as janelas que você tinha de consumir o futebol daqui eram exclusivamente o programa de Roberto Nascimento, de manhã cedo, RWM Esporte, que era bem cedo, e o Globo Esporte. Uhum. Aí depois passou a ter o programa de Léo, que ele fez uma bancada lá, lembra? Léo Medrado fez... Lembro. Não, o lance final já foi na Globo. Léo fazia um na TV Jornal, que ele botava 3 torcedores, assim, que era bem legal. Então, eu assistia de manhã cedo, antes de ir para a escola, mas quase nunca conseguia ver o programa de Roberto. Então, eu tinha que voltar literalmente correndo da minha escola para poder ver o Globo Esporte e ver os gols, né? Hoje, não dá nem para dizer que os gols estão no Globoplay. Os gols estão no GIF. Né? Tudo tão muito rápido assim, o gol sai, ele tá num GIF ali, vai ter alguém filmando com o celular, a TV, vai compartilhar no grupo e você fica sabendo pelo menos de como foi o gol. Não vai ter toda a textura, a qualidade de uma imagem 4K e tal, mas você vai estar ali, você vai saber como foi o gol, se o cara chutou de perna esquerda, perna direita, se foi de fora da área, se não foi. Então era dessa forma. Então eu sempre tive essa relação muito forte com o Globo Esporte, que foi o programa que era um programa que me informava e que depois eu percebi que foi o programa que me vocacionou. Indiscutivelmente foi o programa que me vocacionou. E aí quando você diz, Leonardo Gel, que era amigo de Leonardo, um dos maiores da história do esporte,
Quem é o maior da história do esporte? Para mim é o Magrão. Eu acho que o Magrão é por tudo que ele construiu. Eu sou muito... Eu tenho uma opinião muito diferente da maioria em relação a essas divididas que o povo gosta de fazer. Quem é o maior do Nordeste? Quem é o maior fulano? Eu acho que isso... É relativo, enfim, né? Cada um... E quanto a clube, assim, isso é muito de momento também. E o fato de Magrão, no meu entendimento, ser maior que Leonardo, não diminui Leonardo em nada, né? São imensos. Mas o que eu tenho certeza é que muito dificilmente, pelo futebol de hoje, né? O futebol enquanto mercado, muito dificilmente você vai ter outros jogadores com perfil, assim, de criar uma ligação tão forte com o clube quanto esses jogadores aí, né? Quanto esses caras, como foi Leonardo, como foi principalmente Magrão, que jogou aqui 12 anos no esporte, acho que mais. Chegou em 2005, foi embora em 2020, 15 anos de esporte. Mas muito difícil disso acontecer, né? De um cara se destacar e permanecer no clube. Magrão, então. Mas a gente falando em esporte, você nunca teve problema com isso, né? De dizer que torcia para o esporte, que torce para o esporte. Não, Magrão não, Rembrandt. Porque, olha, quando você tá com o Rembrandt, é isso. É quase que uma simbiose aqui dele. Mas eu nunca tive problema com isso, porque antes de qualquer coisa eu tenho uma consciência de que isso não me faz melhor nem pior do que ninguém. E também de que quando eu tô trabalhando, quando eu passo meu crachazinho ali na catraca, o meu lado torcedor fica do lado de fora. E também enquanto profissional de comunicação, isso é uma percepção minha, respeito quem pensa diferente, mas eu acho que eu cresci muito ouvindo que o jornalista ele tem que ser imparcial. Eu discordo. Eu acho que o ser humano ele não consegue ser imparcial. Nós somos passionais, parciais por natureza, por essência. Nós temos nossas predileções, nossas escolhas, nossos posicionamentos, mas o que você não pode, o que a gente tem que ser sim, o nosso compromisso é com a isenção. A gente tem que ser isento. Eu acho que essa frase é de Celso Unzelt, ele diz que o jornalista ele tem todo o direito de torcer, ele não tem o direito de distorcer. E eu acho que é por aí. Então eu nunca tive problema de dizer assim, assumir, de falar o clube que eu torço, porque isso não me projeta, e muito menos me diminui enquanto profissional e nem me faz melhor nem pior do que ninguém. Mas claro que algumas coisas aconteceram no caminho aí que ajudaram ainda mais para que eu não vou dizer que sustentasse, mas que eu facilitasse essa minha apresentação assim de uma maneira mais amplificada, porque quando eu me torno apresentador, eu já era um cara, assim, um profissional de vídeo, que eu já tinha uma casca popular, né? uma percepção, um entendimento, um envelope popular, que a galera já me reconhecia muito pelo Caldinho, né? Que é o quadro que a gente tem no Globo Esporte há 10 anos, que até hoje, eu vim para cá gravar com vocês, peguei um carro lá na TV, quando eu entrei no carro, o motorista falou para mim, Thiago do Caldinho. Então, assim, isso facilitou muito também. Eu já, quando eu me tornei apresentador, eu já era um profissional humanizado, assim. Então, isso não me dificulta em nada. Eu torço muito menos do que eu torci lá atrás, porque quando você passa a trabalhar e entender como as coisas funcionam, e você tem a visão profissional daquilo tudo, aquilo passa a não te impactar tanto, mas eu me divirto bastante, porque hoje eu acompanho de uma forma assim diferente, né? Junto com meu filho, Gabriel, que é muito torcedor, assim, eu espero que Luca não seja como o Gabriel é, que Gabriel daqueles de sofrer muito mesmo, assim, de ficar mal. Então, eu curto muito dessa forma, assim, minha ligação hoje, quando eu tô de folga, se é pra ir pra um jogo, eu só vou se for com ele, senão eu prefiro ficar no conforto da minha preguiça em casa mesmo. Mas você não faz nada para diminuir, digamos assim, esse sofrimento de Gabriel, por exemplo? Porque você conhece como é que funcionam os bastidores do futebol, né? Será que eu conheço mesmo, Rembrandt? Eu tenho uma ideia, assim, né? Eu falo para ele, mas isso é uma coisa tão particular, né? A minha mãe, quando vê Biel, meu filho, assim, às vezes sofrendo, ele tem sofrido muito na mão do esporte, né? Porque não tem sido fácil não ser pro esporte. E ele tem 14 anos, só pegou essa fase de lapada que o esporte tem levado. Aí, às vezes ele tá chateado lá, pé da vida, minha mãe quando vê fica assim, meu Deus, igualzinho a tu. Então assim, quem sou eu assim para julgar como é que ele se comporta? O que eu falo digo, meu filho, olha, fique chateado agora, mas daqui a 3 dias tem outro jogo, sabe? Às vezes ele fala assim, pai, eu não quero nunca mais ir pra jogo, não sei o que lá. Aí passa 10 minutos assim, quando o sangue esfria, ele fala, vamos domingo pra tal lugar? Vamos, quero ir pra tal jogo. Então, assim, eu queria que ele não se intoxicasse tanto,
Mas eu sei que também isso é uma fase, mais na frente, talvez, até com tanta porrada que ele tem levado, ele aprenda a medir mais, assim, né? Dar uma equalizada aí nesse sentimento. Mas, assim, o que eu vou tentar agora com o meu caçula é ver de que forma eu consigo para que ele não seja tão intoxicado. Mas ele tem a presença do irmão em casa, né? Para fazer esse serviço. É bem complicado. E você, recentemente, levou sua mamãe para arquibancada do Arruda, foi. Rapaz. Ela é tricolor mesmo? Muito tricolor. A minha mãe é tricolor, meu irmão é tricolor. Meu irmão é tricolor safado. A minha irmã é tricolor. Meu avô, ele era muito, muito tricolor, meu avô Nozinho. Muito, muito, muito. E eu, quando era menino ali, 12, 13 anos, eu era maluco pro futebol, assim, de uma maneira, assim, amplificada. Eu queria ver futebol. Eu era louco para ir para estádio de futebol. E meu pai, por trabalhar, meu pai era marchand. Marchand, não sei se todo mundo sabe o que é, não é marchand de arte. Meu pai criava gado em pequenas quantidades, né, para abater o gado e fornecer e abastecer mercados. E meu pai trabalhava muito à noite, que é quando acontecia Bom, esse era o termo que se usava na época, eu não sei se mudou, mas era na época da matança. A matança, o gado, ele era abatido à noite. No matadouro, né? No matadouro, hoje não, hoje é abatedouro, né? O nome isso. que chama. Eu acho que mudou o nome também, não sei. E papai não conseguia me levar tanto para os jogos, porque ele trabalhava à noite, e eu não conseguia ir para os jogos, assim, né? E fim de semana eu quase sempre estava em Carpina, que meus pais tinham um sítio lá. Então eu não ia. E como é que eu comecei a ir para estádio de futebol? Com o meu avô. Porque meu avô já estava ficando meio velhito, e minha mãe dizia, olha, teu avô quer ir pro jogo, os jogos no Arruda. Então, para teu avô ir pro jogo, você tem que ir com ele. Ele tem que ir com alguém aí mais desenrolado, qualquer coisa tá ajudando ele. E eu fui para alguns jogos, por exemplo, daquela campanha do Santa de 93, de campeão pernambucano, com o Washington, aquele time aquela de Fernando. Virada lá, né? Afinal, eu não fui. Mas eu fui para... Eu lembro de ter ido de um clássico, Santa e Náutico, que o Washington faz um gol de bicicleta. Eu gostava muito de ir para campo de futebol, e eu ia com o meu avô, que era tricolor. Então, minha mãe é torcedora do Santa Cruz, e ela estava há 40... A minha idade, assim, 45 anos sem ir para um jogo de futebol. Aí agora, perto do Dia das Mães, eu levei minha mãe para assistir Santa e América. Foi aquele jogo que o Santa ganhou por 3-1, Thiago Galhardo fez 2 gols, a gente fez uma reportagem pro Globo Esporte, foi bem legal. E é algo também que eu escuto bastante, assim, às vezes a galera, até no Maracanã, agora eu estava trabalhando nesse fim de semana, um cara falou comigo lá, o Maracanã tem muitos turistas, né, que vão lá ver os jogos do Flamengo. Aí tinha um turista da Paraíba, ele disse, eu vi até a tua reportagem com a tua mãe. Aí eu fiquei ali viajando, eu disse, pô, é o jogo do Santa, e esse cara viu, deve ter visto numa rede social, mas foi legal mesmo aquilo ali. E o rubro-negro era seu pai? Meu pai era muito esporte, depois ele deu uma arrefecida, ele era muito, e eu fui muito em função dele e também das minhas amizades, né? Eu morava num prédio que eu tinha um grande amigo que era torcedor do esporte, e eu lembro muito que ele voltava naquela campanha do esporte ali de 88, pegando ali o título brasileiro, que foi no começo do ano, e principalmente o Campeonato Pernambucano, que foi no fim do ano, em 88, que naquela época os estaduais aconteciam no final do ano, né? Eu lembro de meu amigo Hugo, meu vizinho, ele chegando com o pai dele, seu Mário, depois da final contra o Náutico, assim, uma festa danada, buzinando, tal, com a camisa. Eu disse, pô, que legal, eu queria curtir também esse momento aí. Então, eu muito incentivado pelos meus amigos e ainda mais pelo meu pai, né? Ele conseguiu fazer com que pelo menos um dos filhos fossem pro lado dele. Mas é isso. E meu pai depois se tornou um torcedor safadíssimo, assim. Não era de ir pra estádio. Hoje eu entendo ele, assim. Coisas que eu cobrava dele lá atrás. Dizer, pô, pai, vamos pro jogo. Ele, vou nada, vou ficar por aqui mesmo. Tal. Hoje, às vezes, o Gabriel fala, pai, bora pro jogo. Eu digo, vou nada, vamos ver aqui em casa. Vamos ver aqui, que é melhor. Pô, estacionar tarde pra caramba, voltar pra casa. Porque tem isso, né? Hoje em dia, para você... Pô, eu vou mesmo pro jogo, eu vou enfrentar isso, é trânsito, é estacionamento, é não sei o quê e tal, enfim. Mas, como eu não sou de ir a campo, né, pro futebol, para assistir, eu só vou mesmo quando eu tô trabalhando, então eu não passo mais por esses perrengues, né? Eu sempre gostei muito, Rembrandt. O jogo, para mim, ele sempre foi... por incrível que pareça, ele sempre foi... Quase sempre, né? Dependendo, lógico, tinham jogos de peso, assim, jogos caros, mas quase sempre ele era segundo plano. Eu sempre gostei muito de viver ali, de respirar o jogo grande. De qual forma? Eu sempre chegava cedo, eu amava ver o estádio encher.
Eu fui torcedor aqui na época do Todos com a Nota, né? Daquele programa de incentivo do governo. Que os estádios estavam quase todas as vezes sempre lotados, né? sempre lotados. Brasileirão de 98, o Sport teve a segunda maior média de público do brasileiro. Que era um programa que você trocava notas fiscais pelo ingresso, então era sempre lotado. Clássicos aqui, Santa Cruz e Sport, no Arruda, 70 mil, 80 mil. O maior público registrado no futebol pernambucano, em jogos entre clubes de Pernambuco, é num campeonato pernambucano e é num clássico Náutico e Sport no Arruda, com mando do Náutico. 82 mil pessoas em 98. Mando do Náutico. O estádio estava meio a meio, mas tinha mais torcedores do Náutico naquele jogo do que do Sport. E era uma época maravilhosa em que o estádio as torcidas eram divididas só por um cavalete. O cavalete ficava um policial meio gordinho no meio ali, que não tinha trabalho nenhum. Às vezes ele levantava assim e dizia, para de xingar aqui, não sei o quê. E era dessa forma. Hoje, infelizmente, a gente bota espaços ali que caberiam 5, 6 mil torcedores para poder dividir as torcidas. Então, eu sempre gostei muito de ver o estádio encher, sabe? Aquela atmosfera. Então, eu sempre fui muito apaixonado pelo entorno do futebol. Até porque, no meu entendimento, o futebol ele só te proporciona, o resultado do futebol só te proporciona 2 sentimentos. A tristeza ou o alívio. Você só sai do campo de futebol ou pé da vida, ou triste, ou aliviado. Você consegue... ou você sai aliviado. Pronto, você consegue... Não é um sentimento, não é felicidade, é alívio. É a única coisa que você se aproxima. Tiago, você tem 2 filhos, você já destacou aqui, né? Gabriel e Luca. E teve um episódio que foi durante as Olimpíadas de Tóquio, né? Que Biel. Você foi parabenizado, né? No ar. E aí entrou uma mensagem de Gabriel que lhe quebrou, né? Quebrou. Emocionalmente ele deu uma... Porque eu estava há tanto tempo ali longe de casa, era época da pandemia, né? A gente teve que fazer um protocolo diferente para viajar para o Japão. A gente passou por uma quarentena lá de 14 dias dentro do hotel, sem sair do hotel. Então, eu fiquei 57 dias no Japão, foi isso? Foi. Já estava muito tempo fora de casa e era um dia assim, emocionalmente pesado, porque era o aniversário de Gabriel, nós fazemos aniversário no mesmo dia. E estava longe de casa, com saudade dele e tal. E realmente eu fui pego de surpresa. Eu estava lá trabalhando, o fuso horário, né? 12 horas, nós estávamos 12 horas à frente, lá era madrugada no Japão, para estar à tarde aqui no Brasil. E eu lembro que foi o Rizek, foi André Rizek, estava Paulo Nunes, não lembro mais quem no Seleção. E eu não tinha retorno de vídeo, era só o retorno de áudio aqui. Então eu realmente fui pego, assim, quando escutei a mensagem dele. Foi bem emocionante. Mas hoje em dia, esquece. Gabriel não gravaria um vídeo daquele hoje pra mim. Gravou ali fofinho, mas hoje ele ia fazendo. Márcio, aí, pai, valeu, tamo junto. Isso aí. Parabéns. E Dona Tati, como é que ela acompanha todo esse seu sucesso, essas coisas de você não estar muito em casa, de você estar viajando muito? A minha mulher, eu admiro demais ela, porque ela é uma pessoa completamente distante do que eu faço. Ela não faz a mínima... Ela não tem ideia do que está acontecendo. Ao ponto que domingo, eu estava trabalhando no Rio, e o jogo do Santa foi domingo, né, com o América. Aí ela mandou uma mensagem para mim, eu tava onde, meu Deus? Não, o jogo foi sábado do Santa, né? Ou foi domingo? Não, domingo. Eu acho que eu tava no avião, vindo pra cá, aí ela mandou uma mensagem pé da vida pra mim. Pô, como é que pode, dia de domingo, uma gritaria aqui no condomínio, esse pessoal não tem respeito. Qual era a gritaria? O gol do Santa Cruz. Ela não fazia ideia do que tava acontecendo. Aí eu disse, tá tendo jogo? Ela tá tendo jogo? Eu disse, então ela não sabe o que tá. Quantos jogadores eu encontro no meio da rua, assim, eu não vou estar aqui citando nome, mas jogadores conhecidos, assim. Falam comigo, eu falo, sabe quem é esse? Ela, não. Não tenho ideia, não faço ideia. Ou então falo com alguém, aí chega alguém, pede pra tirar foto com aquele alguém, ela fala, quem é esse cara aí? Ela fala, é jogador? Então, ela habita nesse mundo, nesse universo. Ela é uma pessoa... Acaba sendo bom isso, maravilhoso. Né? Faz o equilíbrio da balança, né, Thiago? Maravilhoso. Mas assim, Rembrandt, as pessoas às vezes acreditam, né? Quase tem a certeza que a gente se alimenta de futebol, né? E não é dessa forma. Eu vejo muito pouco futebol na minha casa. Muito pouco. Até porque, como eu trabalho muito, estou muito tempo dentro da Globo, porque minha vida não é acabar o Globo Esporte e ir para casa, não. Tem muita coisa para fazer. Eu saí mais cedo para estar aqui hoje, porque é Rembrandt. Porque era para eu estar lá fazendo um serviço. Agradecer aqui mais uma vez, né, meu Thiago. Então, e eu levo muito trabalho para casa também. Eu sei que é algo que eu preciso tirar o pé, sobretudo agora, porque eu estou envolvido em tantas outras coisas, mas eu sou um privilegiado porque eu trabalho na realidade, eu me divirto e trabalho ao mesmo tempo. Eu faço aquilo que eu sempre sonhei, que eu gosto.
Então, em casa, eu procuro ficar distante do futebol, nem assim por obrigação, por protocolo matrimonial, digamos. Não, às vezes é porque tem outras coisas que eu prefiro fazer, sabe? Quando tudo conspira, os meninos dormem mais cedo, o Tati tá fazendo alguma coisa, eu digo, eita, eu tô com um gapzinho aqui para poder fazer alguma coisa minha. Eu vou jogar meu videogamezinho. Que é a hora que eu faço meu detox ali, que eu consigo tirar minhas sinapses da tomada. Então, eu não estou o tempo todo consumindo futebol. Então, na minha casa, ela não é um ambiente assim... Respira futebol. Não é longe horas, disso. né? Então, Tati, ela é uma pessoa essencial na minha vida. Você falou equilíbrio, porque ela é fundamental para o meu equilíbrio mesmo. Porque ela é uma... Eu sou a emoção, o rompante, e ela é a razão. Né? Ela é o cérebro de tudo que acontece na minha existência fora do meu trabalho. Tudo passa por ela, assim. Na própria criação de Luca, assim, tudo que ela idealizou, assim, e hoje o Luquinha é um menino que não tem uns horários tudozinho regrado para dormir, para acordar, não come açúcar, não tem acesso à tela. Tudo é mérito dela. Tudo é mérito dela, assim. Eu confesso que foi muito esforço dela. Lógico, eu ajudei na perspectiva de não atrapalhar, mas foi tudo fruto da insistência e da obstinação dela. Então, assim, ela é uma parceiraça e completamente, assim, outsider, completamente desligada de futebol. Assim. Mas eu lembro até também de outro ponto, citar outro caso dela, Copa do Mundo de 2022, Brasil eliminado pela Croácia. Eu lá, um dos dias mais tristes da minha vida, assim, baixa astral para o cacete lá no Rio, assim, voltando para o hotel, triste mesmo. Aí ela me liga feliz da vida porque o shopping estava vazio. Ela, vem aqui, pô, tá massa de andar aqui no shopping, tem ninguém, porque é o jogo do Brasil, tá ótimo aqui. Eu digo, pô, eu disse a ela, meu amor, pelo amor de Deus, é um dia terrível pra gente e você tá achando bom isso. Essa é a Tatiane. Tati Fragoso. Tati Fragoso. Olha aí, a Tatiane aí. Foi uma declaração de amor também, viu? Essa aqui do Tiago aqui. Trouxe essa declaração de amor para a grande Tati. Que maravilha, Tiago. Como é a relação com o público? Hoje você não consegue ir ao shopping, assim. Não é assim, não. Ir ao shopping e não ser reconhecido. Não dá mais, né? Sou mais longe de... Eu não me considero uma pessoa famosa, eu me considero um cara... Conhecido, né? Conhecido porque eu trabalho, eu apresento, eu tô há 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 temporadas apresentando um programa que faz parte do cotidiano do brasileiro há 46 anos, que é o Globo Esporte. Né? Um companheiro ali mesmo que sempre esteve naquele horário, fez parte da vida de todo mundo aqui, né? Então, eu sei o peso disso, de estar num canhão como é a Globo, nós sabemos disso. Mas eu nunca me considero, nem me considerarei um cara famoso. Eu sei que eu estou exposto ali por estar diariamente na casa das pessoas, mas eu gosto muito desse contato, porque eu também preciso muito desse contato para saber se a energia que a gente está despejando nisso que a gente faz, se ela está indo para o lugar certo. Né? Porque é um trabalho como qualquer outro. É trabalho. As pessoas, muitas vezes, enxergam a televisão com a lente do glamour e não tem nada de glamour. A gente trabalha demais. Tem muita lá. ralação, muita né? ralação, tu sabes. Tem dia bom, tem dia ruim, tem metas, sabe? Tem cobrança. A gente acerta, a gente erra para um cacete, assim, sabe? Mas nós temos você tem o dia seguinte, a gente tem a possibilidade de fazer diferente. Então, você até trazendo aqui um jargão dos coaches, lá a gente não erra, a gente não erra, a gente aprende. Né? Então, você tem essa possibilidade de você aprender com os erros e fazer diferente no dia seguinte. Então, eu gosto muito, valorizo muito o contato com as pessoas, sabe? Não me alimento disso. Papai do Céu sabe disso, que eu não estou aqui falando da boca para fora. Gosto demais de trabalhar com gente, gosto mesmo. Acredito que a gente tem que estar cada vez mais próximo de gente. A gente tem que sair, eu falo muito isso daqui repetidamente, a gente tem que estar cada vez menos no ar-condicionado e cada vez mais com o sol na cabeça. A gente tem que estar perto do povo, perto da nossa audiência, perto de quem nos consome, de quem nos assiste, de quem no fundo é o nosso patrão, que é o povo, é o público. Então, eu gosto desse contato, eu gosto desse reconhecimento, desse feedback. Eu até costumo falar com as pessoas, eu digo, quando me reconhece, Tiago, aproveita, se quiser reclamar, a hora é essa. Se quiser cobrar alguma coisa, faz aqui o saque ao vivo.
E o que é que você ainda projeta? Porque você hoje apresenta o programa, né, o Globo Esporte em Pernambuco, você apresenta o Bora Pro Jogo em rede nacional, todo domingo você, ou sábado, dependendo do dia, normalmente no domingo, você está no Bora Pro Jogo, e você apresenta também, eventualmente, o Esporte Espetacular. Tem planos ainda para o Esporte Espetacular? Roda férias ainda, eventualmente? Tô vendo que como tá tendo muito... O Bora Pro Jogo no tá... domingo, desde que o Bora difícil. começou, eu fui pouco ao EE, né? Mas fiz também assim, uma coisa que eu me orgulho muito, Rembrandt, é de ter já passado por todas as plataformas, as possibilidades do esporte da Globo em âmbito nacional, né? Eu fiz o Globo Esporte Brasil, eu fiz o Globo Esporte Nacional, eu tirei as férias também de Lucas no Segue o Jogo, que é uma delícia de fazer o programa. O EE que eu faço. E tô agora no Bora, que é esse projeto que começou este ano, né? E que eu tô curtindo demais fazer, porque ele é frenético, assim, é alucinante fazer aquele negócio que é um... Não, e cada domingo num lugar diferente, né? Normalmente é muito legal. E quem tá assistindo não faz ideia da loucura que é aquilo ali, porque não é a gente não chama aquilo de programa, porque não é um programa, ele é um começo da transmissão do futebol da Globo, né? Então a gente tem um roteiro, mas que ele vai se adaptando à medida que ele tá no ar. As coisas vão acontecendo e a gente vai relocando, não tem teleprompter, não tem nada, é tudo solto lá. Então eu gosto dessa loucura, sabe? Dessa insanidade. Sobre assim, o que tá faltando, absolutamente nada, Rembrandt, como nunca faltou. Não tô falando aqui da boca para fora, a minha relação com o futuro é amanhã. Eu só consigo projetar o futuro, o máximo que eu alcanço. Hoje, uma terça-feira, é a quarta-feira. Eu não consigo pensar a julho de 2026. Não. Essa é a minha relação com o tempo. Eu não me cobro. Eu me cobro muito pelo hoje, de fazer dar certo para o hoje e esse amanhã próximo, mas não tão lá na frente. Eu nunca, Papai do Céu sabe que eu não estou mentindo, nunca disse assim, um dia vou ser apresentador do Globo Esporte, um dia vou estar apresentando programa em rede nacional, nada, nunca. As coisas foram acontecendo e também nunca cobrei que essas oportunidades me fossem ofertadas, nunca também, assim, nunca. Então, eu sou muito grato a tudo isso que tem acontecido, muito grato à TV Globo pelas oportunidades. Reconheço o meu esforço, porque é muita ralação, é muita entrega. Nem rostinho bonito eu tenho aqui para dizer que eu sou um rostinho bonito para conquistar as coisas. Mas eu sempre fui um cara muito confiante no que eu faço, sou um cara muito confiante no que eu faço e sou muito otimista no que eu faço. Até acho que às vezes passo do ponto do otimismo, assim, sabe? Mas acho que às vezes o meu otimismo fica flertando com não vou chamar de responsabilidade, mas ele passa a flertar com o não bom senso, com a falta de bom senso. Então não tenho nenhuma nada. Não dizer para você, meu irmão, que não está me faltando nada. Trabalho onde eu sempre sonhei, tenho minha casa, pago minhas contas, tenho meus filhos, tenho meus amigos. Então, enfim, assim, tá faltando nada. Quando você projetou aí, não sei, em julho de 2026, eu tô enxergando aí você nos Estados Unidos, mas... É só Copa do Mundo, é ano de Copa do Mundo, meu amigo. Que eu estarei envolvido em algum projeto da Copa, acredito que eu estarei, né? Tive e tenho trabalhado nesse sentido, né? Nos últimos anos eu participei, mas assim, Rembrandt, para onde a empresa apontar para eu fazer, eu vou de peito estufado ali, entregando a energia que eu puder que tiver ao meu alcance de tá imprimindo, tá entregando. Eu amo o que eu faço, assim, amo o meu trabalho. Eu amo as pessoas que se relacionam comigo no meu trabalho, a equipe do Globo Esporte aqui, né? Eu sou esse rostinho cansado que está todo dia na casa das pessoas, mas tem mais 41 pessoas que trabalham comigo lá, né? E eu sou a soma dessa galera, né? Televisão é coletividade, jornalismo é coletividade. Você não vai para lugar nenhum sozinho. Nada. Mas muita gente tem essa ilusão de que quem está ali no vídeo é o responsável por tudo isso, né? Deus, mas longe disso. Tem toda uma força ali por trás para te impulsionar. Você é só a pontinha do processo, mas tem toda uma galera envolvida no que está ao vivo e no que vai acontecer. Né? A gente acaba o Globo Esporte, imediatamente a gente vai para uma reunião onde a gente faz um balanço do programa que foi para o ar e já projetamos o programa do dia seguinte. Então, é desse jeito, assim, sou muito feliz da forma que está, do jeito que a minha vida está. Tiago, a gente
abre começa a ver o Globo Esporte depois de uma rodada, dependendo aí do resultado, e aí você vem com uma paródia, você vem com uma onda e tal, e aí às vezes a gente fica pensando assim, eu mais ou menos eu sei, porque algumas vezes eu tive a oportunidade de estar ali e vendo a sua criação nascer ali para o programa. Mas termina um jogo, um resultado daqueles assim, que o torcedor tá abalado e tal, e aí você tem a sacada, vamos fazer uma paródia, tirar uma onda amanhã, mas você já começa a trabalhar em casa à noite, né? Depois do jogo você tá ali, não, vou dormir, amanhã eu vou amanhecer com a ideia. Às vezes depende quando a ideia aparece, eu jogo no bloco de notas, no celular, às vezes é 11 da noite, minha mulher olha de lado, você tá trabalhando, é? Aí eu mando uma mensagem para Lula Moraes, que é meu parceiro de loucuras lá na Globo. Mas assim, sobre essa questão das paródias e da leveza, né, que a gente traz no GE, eu sempre sou e sempre serei espectador do Globo Esporte. E eu acredito realmente que aquele horário ali que a gente está assistindo o Globo Esporte é um horário que, independentemente da sua idade, de onde do que é que você esteja fazendo, mas naquele momento, seja o menino que está voltando da escola, seja o menino que está indo para a escola, seja o profissional que está no intervalo do almoço, é a hora que todo mundo meio que faz... Dá uma respirada. Dá aquela respirada, né? Tipo, vou sentar aqui para ver o Globo Esporte. Então, é uma hora leve, é um momento leve. Quase sempre leve, né? Tem dias que o Globo Esporte, ele sai totalmente da sua skin de leveza e a gente é um programa absolutamente jornalístico, né? Infelizmente, aqui isso tem acontecido mais do que a gente gostaria, com as questões relacionadas à violência e tal. Então, pelo Globo Esporte, conversar com a leveza, assim, pelo horário ali, eu acredito que dá para a gente promover realmente essa simbiose do jornalismo com o entretenimento, né? De você ficar ali meio que fazendo as duas coisas. E como o sofrimento, quando o teu time perde, de você consumir aquilo, é um sofrimento opcional, o que faz o cara assim, tipo, meu irmão, por que eu vou assistir a matéria do GE que meu time já sei que levou uma lapada ali, meu irmão? Então, assim, a gente procura criar conteúdos para que justifiquem a continuidade, a presença da nossa audiência vendo algo que não vai ser genuinamente positivo para quem está consumindo, mas ele sabe que, vamos ver como é que o GE vai tratar disso aí. Entendeu? Aí a gente usa muito desses expedientes da brincadeira, da leveza, né? E as paródias foi algo que a gente começou a fazer lá na pandemia, que eu comecei a escrever, aí eu pedia para pegava algum artista para gravar, só que era muito complicado, assim, pegar um estúdio de gravação, conseguir um cantor com uma agenda livre. E eu sempre fui muito cara de pau, não tenho o menor pudor de pagar mico. Eu comecei a não só escrever junto com os meninos lá, com o pessoal, mas também de gravar. Eu disse, eu sei que isso aqui ninguém quer uma voz bonita cantando. A galera quer a greia. Até, você falou assim de relacionamento com o público, as pessoas fazem assim, meu filho, você canta ruim, viu? Agora, mas não mude não, continue cantando desse jeito. Eu sei que as pessoas querem a brincadeira ali. Então, a gente procura nas paródias, por exemplo, nas aberturas que a gente faz no Globo Esporte, de dar um viés de leveza para esses conteúdos chatos para quem vai estar assistindo, mas também, Rembrandt, muito nessas paródias, nessas brincadeiras, tem crítica ali. Só que a gente critica, a gente usa a crítica de uma forma assim leve, não vou chamar de comédia, que eu não sou comediante, mas com aquela caricatura ali, né? Com a leveza. Então, as paródias, as aberturas que a gente abre, elas acabam ocupando ali o espaço da cabeça. O que é a cabeça? A cabeça é aquele texto que começa o Globo Esporte e pronto. Oi, pessoal, o Globo Esporte está começando aqui para falar de mais uma derrota do esporte no Campeonato Brasileiro. São 6 meses sem vencer na Ilha do Retiro. 13 jogos, a maior sequência na história do clube. São 120 anos. Vai ganhar mais não, é? Aí roda a reportagem. Em vez de fazer isso, a gente prefere botar uma paródia que conta tudo isso, que já conversa com o assunto e a gente emenda colado, né, a reportagem ali. Uma aberturazinha que eu faço também, a gente faz uns esquetezinhos ali, umas ceninhas, e graças a Deus tem dado certo, né? Lá atrás não foi fácil de fazer, não. A galera reclamava muito, comprei algumas brigas lá internas. Tinha algumas resistências, mas naturais do jogo, né? Evidente, mas evidente. Hoje,
graças a Papai do Céu, tá tudo fluindo. E com essa proximidade que você tem com o público, né? Até pelo caldinho também, que é um grande sucesso, é um produto muito, muito forte, né? Do Globo Esporte. Deve ter muita história legal lá, né? Você deve ter com a galera lá. Eu lembro de um vídeo que de vez em quando Da chapa? roda. Nossa Tiveram outros. A É porque chapa da senhora. você não tá me dando moral. Semana passada teve um de novo. Eu não vi. Da semana passada eu não vi. Mas teve assim também. Pulou uma dentadura. Pula. Acontecem tantas coisas no caldinho que não vão pro ar, né? Uma chapinha dá pra gente colocar no ar, mas um punzinho, por exemplo, não dá, né? Um punzinho, outra coisa. Brabo, é brabo, né? Mas eu sou o cara mais privilegiado falando do caldinho no universo. Por quê? Porque eu gravo o caldinho, eu roteirizo o caldinho, eu assisto o caldinho antes dele ir pro ar e eu vejo o caldinho no ar. Então eu participo ali do caldinho em 4 etapas. Então, para mim é muito divertido fazer o caldinho. São 10 anos no quadro, né? São quase 400 comunidades visitadas nesse período. É um quadro potente demais, poderosíssimo, assim, que ele é a fotografia do torcedor pernambucano, ele é leve, ele é muito importante pra gente enquanto produto no Globo Esporte e também tem uma importância muito gigantesca pra Globo, institucionalmente falando, né? Da gente tá tendo esse contato com Você leva a Globo para todas as comunidades. Não, e de uma forma leve, né? Porque hoje é algo que eu ainda escuto quando eu chego em comunidades que a gente tá visitando pela primeira vez, da galera chegar e dizer assim: "Ah, Globo por aqui". Porque, infelizmente, muitas comunidades aqui, elas se acostumaram a ter as emissoras de televisão lá presentes exclusivamente para mostrar a desgraça, né? São retratadas pela violência, né? Problemas de saneamento, de infraestrutura. Então, quando você chega lá para, os caras vieram para cá para mostrar um negócio leve, e a gente chega e grava onde as pessoas pedem para a gente fazer. Né? A gente não chega lá e diz, tu quer fazer aqui nessa rua, mas vamos fazer naquela outra que está mais organizada? Eu não posso chegar para jantar na casa de uma pessoa que está me convidando para jantar na sala e dizendo, mas vamos jantar na varanda, que é melhor que essa onde sala? É que eu vou. Não. Então, o caldinho também ajudou muito para que a gente desconstruísse alguns padrões que a gente tinha relacionado aos nossos conteúdos, né? De padrões estéticos, a iluminação ela tem que ser uniforme, o áudio ele não pode estar poluído, assim, não pode ter várias pessoas falando, não sei o quê. Não, ao longo do tempo também, né, que o Caldinho, se você pegar o Caldinho, a primeira edição do Caldinho foi em fevereiro de 2015. Foi depois de um clássico de Santa Sport foi o primeiro clássico do Pernambucano de 2015. Acho que o Sport ganhou do Santa é 3-0 lá no Arruda. A gente grava o primeiro lá em Cavaleiro. Eu chegava a ideia do quadro era chegar com a mesinha e chamando aqui, vem tu aqui. De surpresa, sem avisar, sem convidar ninguém. Então o quadro ele foi construindo a sua identidade, não só identidade visual, que ele tem hoje consolidada, né? Que a gente bota ali aquelas vírgulazinhas na edição, né? Que são aqueles que a gente chama de insert. Bota uns memes, tal, que aqui conversam. Não está falando sobre originalmente não está falando sobre aquilo, mas a gente dá um jeito de casar com aquilo que está sendo dito, né? O que está sendo conversado ali com a pessoa que está comigo na mesinha. E também o Caldinho construiu a sua identidade enquanto quadro mesmo de estar nas comunidades, né? Eu antes chegava de sopetão. Hoje a gente já avisa antes para as comunidades, a gente já faz uma programação de Caldinho, assim, quase que anual, a gente já sabe... Já está definido o local que a gente vai segunda-feira que vem. Já está definido o local da outra segunda-feira. Então, a gente avisa de maneira antecipada as comunidades para que as pessoas se programem para ir. E é um quadro que a gente sempre grava com pelo menos 100 pessoas ali presentes. Já fiz Caldinho aqui, na sua Vitória de Santo Antão, por exemplo. Nós gravamos um Caldinho com... Isso a prefeitura falou para a gente. Tinham 900 pessoas na Praça da Matriz. Até minha mãe foi lá. Saudosa mamãe de Rembrandt. Saudosa mamãe, Então, o quadro ele criou também a sua identidade nesse perfil comunitário. E quando a gente chega naquelas reuniões de fim de ano lá de brainstorm, de vamos aqui pensar o que é que a gente vai melhorar, o que é que a gente vai fazer diferente. Quando chega na página do Caldinho, a gente vai, passa. Esse aí tem que continuar do jeito que ele é, o desmantelo, é o purê de gente que a gente coloca no ar no Globo Esporte, né? Porque aquilo ali é a fotografia do torcedor pernambucano, que adora tirar onda, mas que ele sabe a hora de parar. São 10 anos de Caldinho, quase 400 comunidades visitadas, e eu nunca, Rembrandt, tive um problema sequer relacionado a... E toda segunda-feira tem torcida organizada lá, a gente vai para a comunidade, seja onde for. Já vi gente com revólver nos quartos, faca...
Tornozeleira eletrônica é mato. Eu chego e brinco, olha esse sinal de Wi-Fi aí e tal, não sei o que, é 5G, o Wi-Fi tá pegando, vai ficar rindo, pronto. Eu vou tratar mal, eu tô chegando na casa das pessoas, quem sou eu pra julgar? Não boto gradil, não tem cordão de isolamento, não vai segurança, não tem nada disso. A gente se organiza com a comunidade. E hoje, como as comunidades já têm esse entendimento de que, pô, é a oportunidade da gente aparecer na Globo da forma que a gente realmente é, então a própria comunidade... eu não vou dizer que nos defende, mas ela nos ajuda ali a organizar o caldinho. Então, é delicioso demais fazer esse quadro. Não sei se você sabe. Eu fui apresentar uma edição do Caldinho. Caramba, nem eu lembrava disso, foi mesmo. Eu tava onde? Preso, morto? Não, acho que você tava de férias. Roger Cazé fez também. Roger lembrava, agora tu não lembrava não. George fez. Pronto, teve uma edição lá em Rio Doce. Foi? Eu lembro bem. Porque, no caso, como eu como narrador, né? Aí ficava aquela, pô, será? Não sei, pode ser que... É a pergunta que eu escuto todo santo dia, quando eu paro em algum lugar, alguém me pergunta qual é o time de Rembrandt, qual é o time de Cabral. Dani não, porque todo mundo acha que Dani é Santa Cruz, porque ele jogou no Santa Cruz, né? Na verdade, ele é esporte, né? Não. Mas toda vez pergunta, ele, qual é o time de Cabral? Tricolor, sempre para um digo um diferente. Isso aqui. Rembrandt pergunta, torcedor do esporte, isso aqui. É Santa Cruz, é Náutico. Sai dizendo para todo mundo. Todo mundo acha que tem uma informação privilegiada. Pô, Rembrandt é torcedor do Náutico, porque Thiago me disse. Eu menti pra você. Assim como eu menti pra você que eu disse que Cabral era Náutico. Assim como eu menti pra você que eu disse que Cabral era Santa Cruz. Pois é, eu tive esse privilégio de apresentar uma edição do Caldinho, mas você estava de férias. Você não estava... Não sei como é que conseguiram naquela, mas já faz um tempo. Aí disseram, não, deixa ele de férias, a gente faz com quem tá aqui e tal. E fala aí... esse negócio de férias é baixo, porque se Tatiane assistir isso aí, ela vai dizer assim, tuas férias. É mesmo. Então, Tiago, a gente está aqui na reta final do nosso papo, muito bom, a gente esperava por esse papo já há algum tempo. Não, vamos ter calma, no momento certo a gente vai lá e traz Tiago aqui para bater esse papo com a gente no Rembrandtcast. E você, que se autodefine rostinho bonito, ou não ser um rostinho bonito. Não sou. Você é uma máquina de publicidade. Graças a Deus. Não, né? Eu me considero uma pessoa desenrolada. E eu escutava, eu escutei da mãe de um amigo meu lá atrás, que ela dizia assim, olha, o homem não tem que ser, a gente adolescente, ali inseguro pra caramba, assim. Esse não é o primeiro não, esse é na Caxangá normal mesmo, esse Caldinho. Se tu procurar aí no... O primeiro foi em 2015. Ela dizia assim, ó, o homem não tem que ser bonito, o homem tem que ser desenrolado. Eu fiquei muito naquela... Então eu trouxe isso como um todo, assim, pra minha vida. E eu me considero, mantra, né? eu me considero um cara desenrolado. Eu não tenho problema nenhum com o não. Sabe? Se eu levar um não, eu sigo. Dizem, né, que a gente já nasce com ele, com o não, né? O não já tem, né? Se bem que eu acho que a gente já nasce com sim, né? Porque nascer já é um sim, né? A gente ali tá chegando ao pai. Porque foi sim pra você. É isso Mas mesmo. eu me considero um cara de pau do bem. Totalmente. E eu tenho esse privilégio, né, de acompanhar uma boa parte da sua carreira. São 20 anos, Rembrandt. Muita história, né? 20 aninhos é quase a metade da minha vida, né? É isso. E é bom se falar aqui, enfim, fazer uma rasgaceda aqui, que esses caras, né, que eu tive o privilégio de conhecer, que eram pessoas que faziam parte já da minha vida quando porque eu sempre fui espectador, né? Mas Rembrandt, pô, vi a Copa do Mundo dele em 2002. Eu tenho em algum lugar da casa da minha mãe a fita cassete, já te contei essa história, né? Da Copa do Mundo de 2002, que eu ficava gravando lá e narrando, porque eu vibrava demais. Porque, pô, um pernambucano narrando os jogos da Copa do Mundo. Eu não lembro qual jogo exatamente, mas eu sei que ele narrou um jogo de Camarões, por exemplo, em 2002. Acho que Camarões e Uruguai, salvo engano. Então, assim, caramba, Rembrandt, pô, tá narrando, é pernambucano. Eu fui lá e gravei esse jogo, porque era a narração dele. Que massa. E, assim como o Chico José, pô, Chico José, que uma lenda, né? Ele é a reportagem em forma de gente, né? Fernando Rego Barros, enfim, Georgia, Cláudia Prozini, essa galera que sempre fez parte da minha vida enquanto espectador, e eu tive o privilégio de passar a conviver com eles profissionalmente, e aqui de chegar e dizer que essa galera é exatamente aquilo que eu esperava que eles fossem, sabe? Dizer, pô, esses caras, além de serem tão bons, assim, profissionais, eles não poderiam serem boas pessoas, serem sujeitos simples, e são todos eles, inclusive esse cidadão que aqui está, sempre me tratou com muito respeito, com muito coleguismo, é do patrimônio, assim, profissional que a
Na verdade, o patrimônio que a minha profissão me deu são as minhas amizades e você, Rembrandtzinho, faz parte desse tesouro que eu carrego e carregarei por todo sempre. Amém. Também, da mesma forma, eu tenho você também num lugar muito especial aí, pelo profissional. Quantas transmissões, hein, Rembrandt? Fizemos juntos. Eu trabalhei também nas transmissões da Globo, eu ficava na orelhinha de Rembrandt. Foi também, coordenador lá de transmissão. Quantas transmissões ao vivo, finais de Pernambucano que a gente fez em cabine. E Paulo Moraes do lado, né? Fala com isso, fala aí, Thiago. Cadê o gol? Bola. Aí eu fazia o filtro. Vinha o grito de Paulo Moraes, aí eu chegava. Rembrandt, tem isso aqui, não sei o quê. Rembrandt, tem isso aqui agora, tal. Que coisa boa. Mas foi um aprendizado e continua sendo. Eu sinto saudade disso, Rembrandt. Saudade. É verdade. Eu também sinto saudade, muitas. Tiago Medeiros. Quem é Tiago Medeiros? Pra eu me definir, não, acho que eu diria isso, que eu sou um cara de pau do bem, assim. Eu sou um sujeito corajoso. Um cara que não tem medo de meter confiante, não tenho medo de meter a cara nas coisas. E eu sou pros meus, e eu tenho muitos, graças a Deus. Esse também é um patrimônio que eu construí nessa vida, de ter tantas pessoas que eu quero bem e que eu sei que também me querem bem. E pros meus, eu sou um cara leal, disponível e que faço tudo por eles. Tiago, só agradecer aqui a sua disponibilidade, né? O seu carinho aqui com a gente. E esperar te encontrar em breve aí, quem sabe, em algum outro momento profissional. Quem sabe, né? Vamos torcer por isso, né? Por que não, né? Eu sei que você torce por isso também. Torço muito. Eu torço ao ponto de ter quase certeza. Que seja assim. Obrigado mesmo. Eu sou bom disso, viu? Eu sou bom nesses vaticínios aí eu sou bom. Opa. Pode perguntar a Dani Moraes, lá atrás, 500 anos atrás. Ele meu vizinho, Dani sempre foi meu vizinho. Eu dizia, Dani, pô, não tô arrogando praga aí na tua reta final de carreira, não, mas quando tu acabar, pô, tu não pensa em ser comentarista, não. Pensa aí, se tu quiser, me diz aí que eu jogo lá teu nome pra galera. Coisa boa, rapaz. Grafite também. Lá lembro demais. Lá na mansão dele, lá no Paiva. Grafite indo pro Atlético Paranaense, saindo do Santa Cruz. Eu fui lá fazer a matéria. Eu disse, Edinaldo. Sempre chamei ele de Edinaldo. Tá no fim da carreira aí, já. Pô. Se tu amanhã ou depois quiser ser comentarista, não pensa não, pô. Se tu quiser me dar um toque que eu jogo teu nome pros caras. André Balada, recentemente. Ei, rapaz, encontrei com ele lá na Barra da Tijuca. Lá ele mora perto do hotel que eu costumo ficar. Aí a gente tomando um açaí junto. Eu disse, André, pô, tu tem o maior cara de comentarista. Mas não quero comentar jogo. Não tô falando de comentarista de fazer programa, pô. Tu não quer não, pô, um dia não. Se tu quiser, joga teu nome lá pra turma. Onde é essa turma tá? E o cara tá no panela, que quer ser, você quer trabalhar como comentarista. Sou olheiro aqui, ó. Brincadeira. Olheiro, e curiosamente, eu fiz os pilotos iniciais de Dani Moraes e Grafite. Lá na TV, tá tava com eles. E não fez o de André, porque André não quer ser comentarista. Exatamente. Minha gente, recebemos Tiago Medeiros aqui no Rembrandtcast. Uma honra para o Rembrandtcast receber minha joia, Tiago Medeiros. E o Minha Joia mesmo, porque você já explicou dezenas de vezes. Eu acho que foi 2016, 17. Eu tenho isso anotado no caderninho que eu guardo em casa, que é o caderninho que eu tenho até a composição da letra do Caldinho, né? Que fui eu que escrevi a letra. Terça-feira chegou. Aí eu tenho que... Eu quando fui fazer um caldinho lá em Itapissuma, tem uma senhorinha lá em Itapissuma, muita gente acha que é a senhorinha da chapa, não é ela, foi outra. Ela me chamou o dia todo, e você é minha joia, você é a joia da gente, minha joia. Então eu guardei aquilo, eu disse, pô, isso vai ser útil para mim em algum momento, porque eu queria muito... Quando eu me tornei apresentador, eu disse, pô, eu queria chamar a audiência de alguma forma para que isso nos aproxime, sabe? Eu acredito muito na comunicação como ponte, sabe, Rembrandt, assim, do que a gente faz. Eu acho que a minha função ali enquanto apresentador é ser uma ponte de trazer as pessoas que estão do lado de fora para os conteúdos, para o programa. Então, eu queria muito me aproximar dessas pessoas e de chamar a audiência de alguma forma, de dar um nomezinho para a audiência. E por isso que eu passei a chamá-los dessa forma. E hoje eu só sou chamado desse jeito, quase por todo mundo. Assim como também outras expressões que a gente usa lá no Globo Esporte, o Tome 5, o botar o feijão no bucho, né? É tudo nessa perspectiva de aproximar mais a galera e tem funcionado bastante. Conversamos com o desenrolado Tiago Medeiros. Mais uma vez, Tiago. Brasil, te amo. Te amo também, viu? Beijo. Obrigado demais. Gente, eu nem fiz o convite no começo, porque a gente já começou diferente aqui. Mas, se inscreve no canal, aqui no Rembrandt TV. Deixa o seu like. Eu sei que já ganhou aquela plaquinha já? Ou... Ainda não. Estamos buscando, né? Aquela plaquinha. E aí você deixa o like, você ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo.
E claro, comenta e compartilha minha joia aqui para todo mundo aqui do Rembrandtcast. Abraço, valeu! Cheiro, valeu!